Olá, meninos e meninas, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Pessoal, hoje é dia de estreia aqui no nosso canal Prof. Rubelino Gomes, tá? Estreia por quê? Hoje é o dia que nós vamos estrear os nossos livros didáticos do ano de 2021, tão esperados por todos nós. Vai acabar aquela dor de cabeça, né? Já acabou aquela dor de cabeça de ter que todos os dias precisar estar imprimindo as atividades que a gente mandava para vocês em PDF. Agora, com os nossos livros didáticos, tudo se torna mais fácil. Vocês já têm aí em mãos todo o material que nós vamos precisar para conduzirmos as nossas aulas. Mas um detalhe, de vez em quando, como eu já falei para vocês, a gente vai precisar fazer algumas atividades extras, tá? Por exemplo, as datas comemorativas que não constam aqui no nosso material didático, ou também algum tema que não esteja constando na nossa grade curricular, que a gente precisa trabalhar, algo mais regionalizado, alguma coisa que surgiu naquele momento que a gente vê a importância de trabalhar aquele conteúdo, aí a gente vai fazer algumas coisinhas por fora e aí vocês vão precisar imprimir, mas isso lá uma vez ou outra, tá, pessoal? De início nós vamos a prioridade é o nosso livro didático, ou seja, ou melhor, são os nossos livros didáticos, porque nós temos aqui, se eu não me engano, são 5 livros que nós temos para trabalhar com vocês, tá bom, pessoal? Gente, antes de começar a aula de hoje, tá, eu quero dizer para vocês que eu estou um pouquinho baqueado, não sei se dá para vocês perceberem aí pela fisionomia, né? Tem um pouco de gripe, dor de cabeça, um pouco de coriza aqui, tá? Então, se por um acaso eu espirrar ou então vier a tossir durante a aula, é por causa disso, tá? Mas fiquem tranquilos, eu tô aqui, olha, com a minha toalhinha, tá bom? Se eu precisar. Estou sem máscara aqui porque eu estou sozinho aqui no momento, tá? Mas a minha máscara tá aqui, tá? Se eu precisar, eu vou colocar. E também tá aqui o nosso bom e útil, sempre útil, álcool em gel. Ok, pessoal? Então, dá para a gente conduzir a nossa aula normalmente. Se precisar entrar alguém aqui, eu estou prevenido, tá bom? Gente, como eu estava falando para vocês, hoje é dia de estreia. Vamos estrear com o nosso livro de língua portuguesa, tá? É o nosso livro de língua portuguesa que nós vamos trabalhar. E aí, primeiramente, eu quero falar com vocês sobre esse seu livro, tá? Você vai lá, vai correr, dá uma pausazinha aí no vídeo e pega lá esse livro aqui, olha, tá? Livro de língua portuguesa, pessoal, é da coleção Vem Voar. Tá aqui o nome da coleção, ó. É aqui, ó. Vem Voar. Esse é o nome da coleção a qual esse livro de língua portuguesa que nós vamos usar esse ano pertence. Tá bom? É um livro do 4º ano, lógico, do ensino fundamental dos anos iniciais. Tem aqui uma gravura bonita, né? Aqui uma ave bonita aqui na capa do seu livro. É uma obra atualizada, já conforme a nova BNCC, tá, pessoal? Então, já é um livro bem atual, está sendo utilizado, olha só. Esse aqui são os anos que esse livro tem validade, tá? Ele valeu no ano de 2019, valeu o ano passado, que foi 2020, está valendo este ano, 2021, e ainda vai valer para o ano que vem, 2022, tá? Então, esse mesmo livro será disponibilizado para os alunos do ano que vem, tá ok, pessoal? Então, o seu livro é esse, tá? Tá aqui, deixa eu pegar, vou mostrar aqui para vocês o livro. Vocês já estão com eles aí, com esse livro em mãos, né? Aqui, ó, um livro bonito pra caramba, né? Um livro muito bom. E nessa primeira unidade, aliás, por falar em unidade, deixa eu dizer para vocês que esse nosso livro é dividido em unidades e capítulos. Como assim? Vou já explicar para vocês. Você tem aqui um sumário. Se você abrir aqui nessa página, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês verem, olha, sumário, tá? Você tem aí, olha, aí você tem as unidades, pessoal,
E cada unidade se divide em capítulos. Por exemplo, deixa eu ver quantas unidades tem esse nosso livro aqui. Esse nosso livro de hoje, ele é dividido em 4 unidades, olha só. A unidade 1 tem quantos capítulos? 2 capítulos, tá? A unidade 1 é dividida, tem 2 capítulos. E é assim, olha, por exemplo, a unidade 1 tem capítulo 1, capítulo 2. Aí depois vem a unidade 2, aí continua, capítulo 3, capítulo 4. Aí vem unidade 3, capítulo 5, capítulo 6. Aí unidade 4, capítulo 7, capítulo 8. E aí termina o seu livro, tá? Ah, um pouquinho, professor. Não, olha só o tamanhão do bichão aqui, ó, tá? Então a gente vai trabalhar esse livro hoje, na aula de hoje, tá? Ainda temos os livros das outras disciplinas que vocês precisam ter aí em mãos, tá? Mas então, deixa eu, antes de começar aqui, eu vou dizer para vocês o que é que nós vamos utilizar, o que é que nós vamos trabalhar na unidade 1. Gente, a nossa unidade 1, pega aí, abre o teu livro aí na página 6. Na página 6 e acompanha comigo o sumário. Unidade 1, na página 6. Essa aqui do sumário, ó, que eu te mostrei agora ali, tá? Essa página aqui. Opa, deixa eu pegar bem a câmera. Por causa da luz aqui, a luz aqui que atrapalha um pouquinho. Acho que deu para ver. Sumário, página 6. Unidade 1, o título da unidade 1 é Um Mundo Sem Fronteiras. E aí nós vamos trabalhar capítulo 1, Boa Viagem. Aí primeiro a gente tem uma leitura de um texto que trata de anúncios publicitários, né? É a leitura 1. Aí depois vem a parte Pensando a Língua, que é a parte mais de gramática, que nós vamos estudar, tá? Nessa parte de gramática a gente vai estudar sobre encontros vocálicos, ditongo, hiato e tritongo. Aí você, ai meu Deus, lá vem professor com essas coisas horríveis que eu nunca aprendo. Calma, pessoal, calma. É simples, é fácil, o livro é muito bom e aí o professor de vocês também não é assim tão ruim. Então a gente vai destrinchar com vocês aqui, eu tenho certeza que vai ficar tudo bem facilzinho, tá? E aí, pessoal, vem a parte depois de palavras C, S, SS ou C cedilha. Tá? A gente vai trabalhar aquela parte que às vezes quando a gente está escrevendo as coisas, né, dá aquela dor de cabeça. Meu Deus, e agora? Será que essa palavra é escrita com C, com S? Ou será que é escrito com 2 S ou com C cedilha, né? De vez em quando pinta aí essas dúvidas. Eu confesso que até hoje, de vez em quando também pinta essa duvidazinha em algumas palavras assim que são mais desconhecidas. Mas a gente não é bobo nem nada, a gente vai ali meio que escondidinho, vai lá no Google, então pega o celular e dá uma pesquisada e logo vê como é que escreve a palavra corretamente, tá? Isso não é vergonha você pesquisar algo que você tem dúvida. A vergonha é você continuar errando e não procurar corrigir o seu erro, tá? Então, sempre que pintar uma dúvida, pesquisa, verifica lá como é que se escreve corretamente. E aí depois vem meus textos, vai tratar de anúncios publicitários, tá? E aí vem a segunda leitura, lá, leitura 2, roteiro turístico, o básico em Porto Alegre. Esse é um texto que também nós vamos estudar ainda nesse primeiro capítulo da unidade 1. Aí depois vem de novo Pensando a Língua, que é a parte de gramática, né, que a gente sempre tem também. Aí vamos falar de artigo definido e artigo indefinido. Nossa, de novo, professor, essas coisas, mas é fácil, vocês vão ver que é fácil, te acalma. Depois nós viemos para a outra parte, que é entender as palavras. Aí aqui a gente vai aprender a usar o dicionário, quem já sabe vai praticar mais um pouco, né? E também vamos estudar sobre abreviatura de substantivo, vamos aprender a abreviar palavras, tá? Lá na frente vocês vão saber detalhadamente o que é isso. Bom, a voz também está um pouco de dificuldade aqui, pessoal, mas vamos para frente. Aí depois vem meu texto de novo, meus textos, vamos falar sobre roteiro turístico. E aí vem um texto aqui, Belas Praias, que é um conto, Rick e a Girafa. Esse aqui é um texto do Carlos Drummond de Andrade, tá? Que vem para encerrar esse capítulo 1 da unidade 1. Então, beleza, pessoal? Vamos lá, sem perder mais tempo aqui. Vamos então para a primeira parte do nosso livro. Bom, você pega aí, olha, nessa página número 3, pessoal, tem essa página. Isso aí é para você, aluno, tá? Que diz assim, olha,
Caro aluno, esse é o seu livro de língua portuguesa do quarto ano. Ele será o seu companheiro. Deixa eu pegar aqui o livro, porque as letras aqui estão pequenas. Deixa eu pegar aqui o livro, fica mais fácil para eu ler. Então tá lá, vai lendo aí no teu livro ou no slide, tá? Caro aluno, este é seu livro de língua portuguesa do quarto ano. Ele será seu companheiro no desafio de ler e escrever o mundo e descobrir ainda mais sobre o universo das palavras. Nele você vai encontrar muitos textos, atividades desafiadoras, ilustrações e fotografias que o ajudarão a explorar as diversas formas de se comunicar. Bom estudo, tá bom? E aí mais embaixo, bem aqui embaixo, ó, aqui embaixo, ó, tem, escreva aqui os seus dados, ou seja, aqui você vai se identificar, tá? Você vai escrever seu nomezinho aí, tá? Esse livro é seu, você não vai devolver ele, você vai apenas nos entregar para que a gente possa fazer as correções, tá? Mas esse livro é seu, tá bom? Então você pode escrever nele à vontade. Então, olha aqui, primeiro escreva o seu nome, depois o nome dos pais ou responsáveis, você vai aqui escrever o seu nome do seu pai, da sua mãe, ou daquela pessoa que cuida de você aí na sua casa, tá? Sua avó, seu avô, um tio, tia, não sei quem é que toma conta de você, quem é que cria você aí na sua casa, escreve o nome aqui dessa pessoa para nós, tá? Depois você vai escrever seu endereço. Se você não sabe fazer seu endereço corretamente, peça ajuda a alguém aí para colocar corretamente aqui o teu endereço. E depois o nome da escola, que vocês sabem que é Escola Municipal de Ensino Fundamental Goiás. Você pode colocar apenas EMF Goiás, né? Se coloca você coloca aqui, ó, EMF, claro, com uma letra bonita, né? Goiás, aí você escreve Goiás. Goiás, MF Goiás, pronto. Aí você já fez o nomezinho aí da sua escola. Tudo bem? Vamos lá? Bom, pessoal, então vamos para o capítulo 1 aqui da nossa atividade, do nosso livro. Capítulo 1. Boa viagem. Boa viagem. Deixa eu pegar aqui o livro para ler. Põe aí comigo. Que página é essa, pessoal? Acho que é a página... Página é essa aí, pega aí. Boa viagem na página 10, né? Página 10, vamos lá. Leitura 1. Você vai ler a seguir 2 anúncios publicitários que promovem o turismo em 2 estados brasileiros. Antes de fazer a leitura, observe as imagens que os compõem e tente identificar que características desses estados parecem estar em destaque. Pelas imagens, você escolheria viajar para qual desses lugares? Leia os anúncios e depois veja veja se sua escolha continua a mesma. Então é o seguinte, aqui você tem, pessoal, no seu livro, duas imagens, né, que estão falando de 2 estados diferentes do Brasil. Você imagina que você vai viajar e aí você vai ter que escolher um desses 2 lugares, tá? Olhando para essas imagens aqui, você tem a primeira imagem. Essa primeira imagem aí está escrito Encanta-se, né? É uma imagem que está falando do estado de Sergipe. Vamos ler bem aí, olha. Sergipe, estado único, atrações sem igual. Né? Aí depois tem aqui, ó, Sergipe, estado único, atração sem igual, aqui no canto, tá? Deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho. Bom, então vamos continuando aqui, tá? Dei uma pausa aqui, dei vontade de espirrar, mas vamos lá, como eu disse para vocês, eu não quero sair espirrando no vídeo, só se me pegar de surpresa. Se eu perceber que eu dou uma pausa, espirro e depois eu volto, tá? É assim mesmo, vamos lá. Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, você tem aqui 2 anúncios de viagens, né?
você pretende viajar, imagina isso aí na tua mentezinha. Você está querendo viajar, vai ficar de férias, sua família vai viajar e vocês precisam escolher um lugar para viajar. E aí vocês vão pesquisar, vai olhar aqui e vão achar esse anúncio do estado de Sergipe, né? E aí você vai ler, tá aqui o anúncio, ó. Aqui um cartaz com várias fotos, várias imagens do estado de Sergipe, os lugares mais bonitos que existem lá, né? Olha só, quanto lugar bacana. E aí você vai ler, aqui tem aqui, olha, um textozinho falando das coisas que tem lá no estado de Sergipe, que você vai ler para ver se você realmente quer ir para lá. E aí na outra página, deixa eu passar para cá, aqui na outra página, olha só, já na página 11, olha aí na página 11, você tem anúncio para outro estado, né, pessoal? Que fica já no litoral brasileiro, é isso? Já fica aí no litoral brasileiro. Venha para Santa Catarina, aqui é a mesma coisa. Outro anúncio, aqui o anúncio número 2, você tem essas imagens aqui também falando, olha aqui, já do estado de Santa Catarina. Então você vê que existe uma concorrência, deixa eu voltar aqui, ó, entre o estado de Sergipe e o estado de Santa Catarina. Os dois estão querendo atrair a sua atenção para que você viaje para lá, tá? E aí você vai decidir para onde você iria, né? Para onde você iria? Qual dos dois? Não dá para ir para os dois, né? Ninguém tem tanta grana assim hoje em dia para poder viajar para dois estados assim, um atrás do outro, não, tá? Você vai ter que escolher um deles. Para qual você iria? Sergipe ou Santa Catarina? Tá? Para isso você vai ler os anúncios e vai ver qual dos dois convence você. Tá ok, pessoal? E aí você tem aqui, olha, as partes das atividades. Aqui eu quero que você atente, quero que você preste bem atenção, porque eu não vou resolver agora, tá, pessoal? Essa primeira aula aqui, esse primeiro vídeo é para explicar para você como é que você vai trabalhar o seu livro aí. Aí você vai resolver, mandar para mim, ter as fotos, e aí eu vou gravar um outro vídeo já resolvendo junto contigo, tá ok? Esse aqui, ele vai ser mais para a gente explicar mesmo. Então tem aí a primeira parte, olha, essa primeira questão, vai lá na primeira questão do teu livro, tem essas imagens aí, diz assim, ó, antes de fazer a leitura dos anúncios, você observou as imagens e, com base nelas, escolheu o seu destino preferido, né? Eu pedi para você escolher um dos dois para onde você iria. E após a leitura dos anúncios, sua escolha continuou sendo a mesma ou você mudou de ideia? E aí? Você olhou lá as imagens, sem ler o anúncio, só olhou as fotos lá do estado de Sergipe e olhou as fotos dos lugares do estado de Santa Catarina. E aí você escolheu um dos dois. Depois você leu os anúncios, aqueles textos que tem lá embaixo, tá? Mas e aí, depois de você ler, você mudou de ideia para onde você iria ou você continua firme querendo ir para o mesmo lugar que você escolheu antes de ler? Tá? Por quê? Converse com os colegas e professor, né, para formatar sua resposta, tá bom? E aí você pode colocar lá nos comentários porque você escolheu, tá? Isso aí, não dá para a gente bater papo aí presencialmente, mas dá para a gente utilizar as nossas ferramentas da internet para interagir um com o outro. Aí vamos para a número 2. Aqui na número 2, o que você vai fazer? Vamos lá. Gente, aqui precisa escrever alguma coisa? Lógico que não, tá? Isso aqui é uma oral. Onde você vê esse balãozinho aqui, ó, esse negocinho aqui, ó, tá? É porque a resposta é oral. Eu quero apenas que você pense, reflita e responda para nós, tá? A número 2 diz assim, apesar de divulgarem estados brasileiros diferentes, podemos dizer que os anúncios lidos têm a mesma intenção e públicos semelhantes? O que é que você acha, pessoal? Os dois anúncios têm a mesma intenção, né? Que é convencer nós, turistas, né? Se fôssemos turistas, pessoas normais, todo mundo viaja um pouco, fica de férias, vou dar uma viajada, e aí vai escolher um local para ir. Então, a intenção desses anúncios é convencer você a ir viajar para lá, para o local, para o estado deles. Tá? Mas será que
Aí vem a letra A aqui, vamos ver aqui, o que diz a letra A? Quais são as possíveis finalidades desses anúncios? Assinale um X na alternativa correta. Assinale um X na alternativa correta. Então, você tem aqui, olha, 4 alternativas, você vai ver qual delas é a correta e vai marcar. Vamos ver aqui essa primeira. A finalidade desses 2 anúncios que nós vimos lá em cima é despertar o interesse das pessoas para os serviços sociais existentes em cada localidade e incentivar o apoio a eles. Gente, lá nos anúncios fala de serviços sociais, alguma coisa? Dá uma verificada aí. Se você acha que é correto, marque essa aí. Outra, promover a cultura popular de cada estado e incentivar o apoio aos artistas locais. Você vai ver se está pedindo apoio para os artistas de lá. Não sei, dá uma olhada. Divulgar as belezas naturais dos 2 estados e promover o turismo nas cidades, nas localidades anunciadas. Esses 2 anúncios, eles estão tentando promover o turismo para lá, incentivar as pessoas a viajarem para lá para conhecer os estados, conhecer o estado de Santa Catarina e qual é o outro estado? Piauí, não é isso? Não, não é Piauí, qual é o estado, meu Deus? Deixa eu ver. Sergipe, tá? A outra aqui, divulgar as belezas naturais dos 2 estados e promover o turismo nas localidades anunciadas. Essa aqui eu já li, não foi? Agora, a última, divulgar os resultados positivos na área da educação nos 2 estados e motivar as pessoas a investir nas escolas das regiões. Esses 2 textos que nós lemos lá em cima, junto com suas fotografias, com as imagens que foram colocadas nesses 2 anúncios, eles têm esse interesse aqui de tratar sobre os pontos positivos na área de educação e incentivar as pessoas a investirem os seus dinheiros nas escolas das regiões. Difícil, né? Então, você vai ver qual dessas aqui melhor se encaixa com os interesses dos 2 textos que nós lemos e vai marcar. Tá bom, pessoal? Vamos lá. A próxima aqui é essa, letra B. Para quem esses anúncios provavelmente foram escritos? Para quem eles escreveram esses anúncios? Geralmente, quando a gente escreve alguma coisa, a gente escreve para alguém. A gente quer que alguém leia. Nesse texto aqui, para quem é que esses 2 textos que nós lemos lá em cima estão destinados? Para quem? Apenas para pessoas que desejam conhecer cidades no interior brasileiro, somente para elas, para essas pessoas que querem conhecer cidades do interior? Ou será que é para possíveis turistas que apreciam as belezas naturais e a cultura brasileira? Será que são para esse tipo de pessoas? Ou se é para possíveis turistas que se encantam com o litoral de países estrangeiros? Ou apenas para pessoas que desejam conhecer locais urbanos e muito movimentados? O que são locais urbanos? Cidades. Será que esses 2 textos, anúncios que nós lemos lá em cima, eles são destinados para pessoas que querem conhecer apenas cidades, locais urbanos? Né? Você vai ver qual dessas 4 alternativas aí responde melhor ao questionamento B e vai marcar um X aí, tá bom? Vamos embora. Número 3. Observe novamente os 2 anúncios publicitários, prestando atenção em como se dá a relação entre texto e imagem neles. Vocês observaram que os 2 textos, o 1 e o 2, são publicitários, lógico, né? Eles estão fazendo o anúncio dos seus estados para convencer as pessoas a viajarem para lá, viajar de férias, se hospedarem, irem passear nesses lugares, tá? E para as pessoas que produziram esses anúncios, não bastava escrever palavras, eles ilustraram mais ainda os seus anúncios com fotos dos lugares mais bonitos que tem em Sergipe e que tem em Santa Catarina, né? nos seus estados. Então, eles se preocuparam em fotografar lugares bonitos
acrescentar, anexar ali no seu texto escrito e divulgar, para que as pessoas, além de lerem as palavras ali, eles pudessem visualizar também os lugares bonitos daqueles estados e se convencerem de que realmente seria uma boa viajar para esse lugar, tá? Então a 3 diz assim, né? Observe novamente os 2 anúncios publicitários, prestando atenção em como se dá a relação entre texto e imagem neles. Aí vem a letra A. Em ambos os anúncios podemos dizer que, nos 2 anúncios nós podemos dizer que os textos verbais ocupam menos espaço e as imagens estão em posição de destaque, tá? Será que os textos verbais, ou seja, os textos que são escritos com palavras lá no papel, eles estão ocupando mais espaço do que as imagens? Os textos verbais estão ocupando menos espaço e as imagens estão se destacando em relação a eles? Você concorda com isso? Se você concorda, você marca um X aqui. O que mais se destaca lá no texto, pessoal? São a parte verbal, ou seja, a parte escrita, ou as fotografias, as imagens, tá? A outra aqui, os textos verbais. Agora, esses textos escritos, a parte escrita, ocupam menos espaço e as imagens aparecem de forma secundária. Opa! Os textos verbais ocupam mais espaço e as imagens aparecem de forma secundária. É ao contrário, então? Será que os textos verbais têm um menor espaço ali e as imagens é que mais se destacam? As imagens, as fotografias é que mais se destacam no texto? O que é que você achou? Escolhe uma das duas aí e marca, tá bom? Atividade, continuando aqui, letra B. Agora você observa que tem 3 linhas aqui, tá? Que tem 3 linhas, né? E então significa dizer que você agora vai ter que escrever um pouquinho, tá bom, pessoal? Por que você acha que a relação entre texto verbal, que você já sabe que é a parte escrita, e as imagens, que são as fotografias, foi construída de maneira como você identificou no item anterior? Explique. Por que você acha que a relação entre texto verbal e imagem foi construída da maneira como você identificou no item anterior? Explique. Gente, se você achou que as imagens foram mais importantes no anúncio do que o texto verbal, você vai dizer por que você acha que as imagens são mais importantes do que os textos verbais. Se você achou que os textos verbais foram mais importantes do que as fotografias, do que as imagens, você vai dizer por que você considera que a parte escrita é mais importante do que as fotografias, tá? E se de repente você equiparou os dois, diz assim, professor, eu acho que os dois foram importantes no mesmo nível ali, né? Tanto a parte escrita quanto a parte verbal tiveram uma importância igual. E você explica por quê, tá bom? Escreve aí uma, 2 linhas aí, desde uma forma que eu consiga compreender bacana, né? E aí já está respondida a sua questão. Você precisa preencher as 3 linhas aí? Não, tá? Eu quero que seja uma resposta que eu consiga entender. Você pode fazer apenas uma linha e eu entender bacana a tua resposta. Ou, de repente, tem algum aluno que escreve as 3 linhas cheias aí e a gente não entende nada. Então, o importante é que eu entenda o seu ponto de vista aí. Tá ok, galerinha? Vamos ver se ainda tem mais aqui para frente? Tem sim, olha, número 4 diz assim: agora, releia os 2 anúncios reparando nos textos verbais. Você vai reler os 2 anúncios lá, vai voltar lá no nosso texto, né? Nos 2 anúncios e vai responder o que nós estamos pedindo aí. A letra A pergunta assim, ó: que texto verbal mais se destaca em cada anúncio? Por quê? Você vai ver qual é a parte que mais se destaca no texto verbal, na parte escrita. E vai dizer por quê. Que texto verbal mais se destaca em cada anúncio? Qual dos dois, qual é a parte que mais se destaca, tá? Que é mais importante, você considera assim, nossa, esse pedacinho aqui foi o que convenceu a ir para lá, tá?
e vai escrever aqui para a gente, dizer por que essa parte se destacou. Continuando, letra B, diz assim: podemos dizer que as formas verbais, ou seja, essas formas verbais aqui, encantem-se no anúncio 1 e conheça no anúncio 2, tem a intenção de narrar, contar e criticar, ou aconselhar, convidar e convencer. Gente, essas duas palavrinhas aqui que tem lá no texto, nos dois anúncios, por exemplo, aqui, essa palavra encante-se, que está lá no anúncio 1, e a palavra conheça, que está lá no anúncio 2, elas têm a intenção de quê? Qual é a intenção dessas duas palavras lá nos anúncios? Elas têm a intenção de quê? Será que é narrar, contar e criticar? Está narrando, quer contar alguma coisa ou quer criticar alguma coisa? Ou será que quando ele diz assim, quando o autor diz assim, encante-se, quando ele diz assim, conheça, será que ele não está querendo aconselhar, convidar você ou te convencer a viajar lá para o estado deles? Será que não seria isso? Pense bem e marque a sua resposta. Letra C. Nos dois anúncios, há outras formas verbais que apresentam as mesmas intenções assinaladas no item anterior. Copie as frases em que elas aparecem, depois sublinhe cada forma verbal identificada. Olha só, lá nos dois anúncios, observe que todas as nossas atividades aqui, né, elas são voltadas para os dois anúncios que a gente já viu em cima. Você precisa voltar lá no seu livro, tá? Nos dois anúncios há outras formas verbais que apresentam a mesma intenção, ou seja, além dessas aqui de encante, se conheça, tem outras formas verbais que tentam nos convencer, né? Que estão assinaladas no item anterior. Copie as frases em que elas aparecem. Você vai procurar as frases em que as outras formas verbais estão presentes, vai copiar essas frases em que elas aparecem. Depois sublinhe. O que é sublinhar, pessoal? Sublinhar foi isso aqui, ó, passar uma linha embaixo, tá? Cada forma verbal identificada. Então você vai pegar essas outras formas verbais que você vai encontrar lá nos dois anúncios e vai escrever pelo menos 2 ou 3 delas aqui nessas linhas e depois vai sublinhar, tá, a forma verbal que se destaca ali. Aquela que está dando uma ordem, que está mandando. Você vai escrever a frase inteira aqui, e aí depois você vai ver qual a palavrinha que se destaca lá, por exemplo, que está mandando, que está dando uma ordem. Encante-se, conheça, igual essas duas aqui, né? Só que são outras, não são mais essas aí não, tá? Vai escrever aqui. Escrever para entender, vamos lá. Continuando. Número 5. Examine este texto retirado do anúncio 1. Olha só. Que texto, pessoal? Isso aqui, ó. Professor, isso não é um texto. Claro que é, gente. Está dizendo assim, ó, encante-se. Olha como ele te dá uma ordem. Encante-se. Né? Interessante, pessoal. É só uma palavra, mas ele já te traz uma mensagem inteira. Com uma única palavra, ele te transmite uma mensagem inteira. Observaram como não precisa escrever um texto inteiro para passar uma mensagem, né? Você escreveu apenas uma palavra, mas é um texto. Então, encante-se. Então, ele está tentando te convencer para alguma coisa. Vamos ver aqui, a letra A diz assim, ó, repare que ele acaba se destacando no anúncio, né? Como assim se destacando? Lá no texto, o cara que produziu o anúncio, ele fez com letras maiores, diferente, e colocou lá no final bem maior do que as outras letras, justamente para que quando você olhar ali, você já perceber e ler, tá bom? Então ele se destacou lá no anúncio. E na sua opinião, por que isso aconteceu? Na sua opinião, por que isso aconteceu? Por que o cara colocou essa palavra aqui maior do que as outras? Qual era a intenção dele? Pense, repense e escreva a sua resposta. Letra B. Observe que uma parte desse texto aparece sublinhada. Ah, professor, o que é sublinhado? É isso aqui, rapaz. Aqui aparece uma linha embaixo. Tá?
O que ela indica e por que foi destacada assim? Converse com os colegas e o professor. Você vai ver que lá, uma parte desse texto aqui, que é essa parte bem aqui, olha, ela está sublinhada, não está, pessoal? Viram a linhazinha aqui embaixo, ó? Tem uma linha bem aqui, sublinhando, tá? Você sabe por que está sublinhada aí? Você sabe por quê? Converse um pouquinho, tá? Verifique com alguém na sua família, ver se alguém consegue dizer para você por que está sublinhado. Pense um pouquinho, repense, escreva aí a sua resposta. Peça ajuda, tá? Não te acanha não. Peça ajuda para alguém aí que possa te ajudar. Vamos lá, continuando para frente. Número 6. Observe o mapa da região Nordeste. Identifique onde se localiza o estado de Sergipe, que é um dos estados que nós estamos falando aqui. Você vai procurar aqui no mapa, que é o mapa da região Nordeste, né, onde fica o estado de Sergipe. Daqui tem vários estados. E vai tentar encontrar onde fica o estado de Sergipe. É o destino turístico divulgado no anúncio 1. Tá? Encontrou o estado de Sergipe? Aí você vem aqui para as perguntinhas. A letra A diz assim: agora releia um trecho do texto retirado desse mesmo anúncio e responda. E o melhor, você conhece todas as atrações do litoral ao interior, em pouco tempo, em uma mesma viagem, tá? Esse aqui é o trechozinho que eu disse que é para você ler. Já está aqui para você ler. Diz assim, ó: e o melhor, você conhece todas as atrações do litoral ao interior, em pouco tempo, em uma viagem, em uma mesma viagem, tá? Então você vai ler isso aqui e responder o seguinte: por que é possível conhecer todas as atrações do litoral ao interior de Sergipe, em uma mesma viagem e em pouco tempo? Por que dá para a gente conhecer todas as atrações que tem lá no estado de Sergipe em uma mesma viagem e em pouco tempo? Por que será? Está aqui o estado de Sergipe, já até pintado de verde, encontrou, né? Por que é tão fácil conhecer todas as atrações desse estado em pouco tempo, em uma única viagem? O que você acha? Pense e repense e marque aqui a sua resposta. Diz assim, ó: como o estado de Sergipe não tem grande extensão territorial, ou seja, ele não é um estado muito grande, é possível ir do interior ao litoral em pouco tempo, em uma mesma viagem. Né? O que você acha? Pode ser isso, não pode? Ou, como o estado de Sergipe tem grande extensão territorial, é impossível ir do interior ao litoral em uma mesma viagem em pouco tempo. Tá? Você acha que é isso aqui? Não sei. Pense, repense, escolha uma das duas e marque a sua resposta. Letra B. Junte-se a um colega e pesquisem a extensão territorial do estado de Sergipe, tá? Depois registre o que descobriram e converse com os demais colegas a respeito. Gente, essa aqui seria uma atividade para a gente fazer de maneira presencial, mas eu estou evitando ao máximo que vocês estejam andando pelas ruas, que vocês estejam frequentando as casas um do outro, tá? Então, essa letra B aqui, por enquanto, nós vamos desconsiderar por enquanto, tá, pessoal? Então, vamos aqui para a letra 7. A questão número 7. Releia o trecho abaixo, retirado do anúncio 2. Tá aqui, isso aqui é um trecho que foi retirado lá do anúncio 2. Já foi colocado aqui, que a gente não precisa voltar lá no texto e perder tempo, né? Então, a gente já coloca logo aqui que fica mais rapidinho. Vamos lá, diz assim: conheça paisagens que vão fazer você esquecer da vida ou lembrar como ela pode ser bela. Olha que frase bacana, né? Conheça paisagens que vão fazer você esquecer da vida ou lembrar como ela pode ser bela. Aí vem aqui a letra A que você vai responder. Já leu? Atenção, beleza? Aí vem aqui, ó, letra A. Qual o sentido da expressão esquecer da vida nesse trecho aí? Qual é o sentido? Esquecer da vida quer dizer que você vai esquecer que você está vivo? É isso? Acho que não, né, pessoal? Tem um significado aqui meio diferente. Tá? O que ele quer dizer esquecer da vida quando ele fala assim? Pense aí, pede uma orientação aí para alguém que esteja aí próximo de você, que possa te ajudar.
e pense, repense e escreva aqui nessas 3 linhas a sua resposta. Tá bom? Vamos lá, continuando para frente. Letra B. No trecho, dois termos de sentidos contrários são usados para produzir um jogo de palavras. Que termos são esses? Você vai lá em cima, aqui, ó. Nesse trecho aqui que nós estamos falando, esquecer da vida. Isso aqui é um jogo de palavras. Ele quer saber assim, nesse trecho lá, 2 termos de sentidos contrários são usados para produzir um jogo de palavras. Que termos são esses, pessoal? Quais são as 2 palavras lá que são usadas, que têm sentido contrário? Aqui, ó. Esquecer da vida. Né? Dá uma pensada aí, analisa direitinho e escreve aí a tua resposta. Que termos são esses? Vamos lá. E aqui embaixo, opa, deixa eu voltar. Mas aqui, você tem de novo aqui mais uma resposta que deve ser oral, né? Olha o balãozinho. Que efeito de sentido esse jogo de palavras provoca? Converse com os colegas e professor. Que seria uma resposta oral, tá, pessoal? Então vamos lá. Frente, número 8. Releia outro trecho do anúncio 2. Aqui mais um pedacinho lá do anúncio 2. Mais um pedacinho lá do anúncio 2. Um lugar com uma rica gastronomia, rios para a prática de rafting, cachoeiras incríveis e paisagem de tirar o fôlego. Né? Paisagem de tirar o fôlego. Aqui mais um pedacinho, tá? Um lugar com uma rica gastronomia, rios para a prática de rafting, sei lá como é que fala isso aqui, cachoeiras incríveis e paisagem de tirar o fôlego. Gente, gastronomia, o que é isso? É que está dizendo que o estado, lá anunciado pelo trecho 2, que é o estado de Santa Catarina, lá no anúncio 2, é um estado que é especialista, que possui uma boa comida. Gastronomia é comida, tá? Existem diversos pratos muito deliciosos lá. Então eles estão também colocando isso, né? Divulgando isso, que se você viajar para lá, você vai poder ter a oportunidade de degustar, de provar esses pratos deliciosos que eles oferecem lá no estado de Santa Catarina, nos restaurantes. Mais uma pergunta aqui, que a resposta é oral, por isso que não tem linha, né, para você escrever. Olha. Qual é o sentido da expressão de tirar o fôlego nesse trecho? Tirar o fôlego significa o quê? Significa que você vai ficar extasiado. Nossa, né, pessoal? Você vai ficar mesmo assim, sem palavras. Por isso que diz de tirar o fôlego. Você fica assim, olha. Né? Você fica... Já comeram alguma coisa assim que você comeu e... Né? Isso aí é o significado da palavra, da expressão tirar o fôlego. Tá? Vamos lá, letra B. Que outra expressão popular poderia substituí-la nesse trecho sem provocar alteração de sentido? Dessas duas aqui, qual dessas duas? Essa ou essa aqui poderia substituir esse trechozinho aqui no texto? Hein? Vamos ver aqui, ó. Vamos ler só esse pedaço bem aqui, ó. Em um lugar, aliás, um lugar com uma rica gastronomia, rios para a prática de rafting, cachoeiras incríveis e paisagens de arrancar os cabelos. Gente, arrancar os cabelos aqui, encaixa bacana essa parte aqui. Se eu tirar aqui essa palavra aqui, se eu retirar esse pedacinho aqui, tirar o fôlego e colocar isso aqui, dá certo? Continua o mesmo sentido? Veja bem, pense bem aí. Ou então vamos ver de novo. Um lugar com uma rica gastronomia, rios para a prática de rafting, cachoeiras incríveis e paisagens de encher os olhos. Nossa, paisagens de encher os olhos. Encaixa bacana aqui? O que é que você acha? Melhorou essa? Tem mais sentido? Veja bem aí, pense bem e marque a sua resposta. Número 9. Observe
a maneira como as imagens no anúncio 2 foram dispostas. Note que elas foram apresentadas em forma de espiral. Espiral, professor? Ah, você vai lembrar lá de quando nós estudamos tipos de linha, né? Espiral, fazia mais ou menos assim, lembra? Espirais, né? Em sua opinião, por que esse recurso foi utilizado? Gente, se você voltar lá, deixa eu voltar um pouquinho, lá nos nossos anúncios. Cadê os anúncios, meu Deus? Tá aqui, ó. Olha só. Vocês estão observando aqui, ó, né, que o cara bateu as fotos e fez aqui uma imagem e fez aqui um efeito em forma de espiral mesmo, olha. Né? Você tem ideia por que será que ele fez isso, pessoal? Por que será que o cara fez isso? Qual a intenção dele? Tinha alguma intenção? Alguma ideia? Nossa, eu vou fazer isso aqui. Ele poderia só bater foto e colar e pronto, acabou. Mas não, ele teve todo o trabalho de colocar alguns detalhezinhos a mais. Teve essa ideia que se chama criatividade, né? De colocar isso aí. Tá, pessoal? Então, o que é que você acha aí? Por que ele resolveu fazer isso? O que é que você acha? Pense lá, né? Pense bem, escreva aí a sua resposta direitinho. Tem 4 linhas aí para você escrever. Você vai ver se uma linha for suficiente para você responder, tá ótimo. Se precisar de 2, tá ótimo também. Ah, eu preciso colocar nas 4 linhas, também tá ótimo. O que eu quero é entender o que você está escrevendo, tá bom? Então, hoje, pessoal, a gente vai encerrar essa parte, né? Mas o tema, a unidade não terminou. Vocês viram que já está um vídeo um pouco longo aqui. Deixa eu ver aqui. Já estamos com, nossa, 46 minutos. É uma aula longa, né? Então, hoje, o que foi que nós aprendemos hoje? Hoje nós aprendemos sobre os anúncios publicitários. Então, o que é os anúncios publicitários? Vamos ver aqui. Os anúncios publicitários que você leu foram criados com o objetivo de promover o turismo, ou seja, fazer com que as pessoas viajem para diferentes estados, né, a passeio. Nos estados brasileiros que divulgam, os anúncios publicitários geralmente são compostos de texto verbal e texto não verbal, que são as imagens, e utilizam linguagem simples, clara e direta, a fim de convencer os leitores, que somos nós, eu, você, as pessoas aí pelo Brasil inteiro, a comprar um produto ou serviço, ou ainda aderir a uma ideia. Então, o texto publicitário, pessoal, a gente vê isso a toda hora. Quando você liga o seu YouTube aí, você abre o seu YouTube, já aparece um monte de textinho lá, não aparece? Texto não, outros vídeos, que às vezes você está assistindo ali um filmezinho, um vídeo legal, aí aparece lá, anúncio em 3 segundos, aí conta 3, 2, 1 e pum, começa a aparecer um comercial ali que não tinha nada a ver, você vai lá e pula. Esses pequenos vídeos que aparecem quando você está assistindo no YouTube, eles são anúncios, tá? Anúncios publicitários, eles estão tentando te convencer, tá? Então, esses textos, esses anúncios publicitários, eles são feitos de diversas maneiras. Tem escritos de maneira verbal, que são através da escrita de palavras, e tem esses através de maneira não verbal, que são imagens, que podem ser fotografias, podem ser vídeos, enfim, tem diversas maneiras de divulgar alguma coisa. E qual é o objetivo de um anúncio publicitário? O que ele quer, um anúncio publicitário? Ele quer, pessoal, vender alguma coisa. No caso dos dois anúncios que nós estudamos, eles querem vender passagens lá para os estados de Santa Catarina e Sergipe. Eles querem que as pessoas viajem para lá para gastarem dinheiro lá nos seus hotéis, nos seus restaurantes, nos bares, nas praças, pela cidade em geral, né? Ou então, eles querem também nos vender uma ideia, fazer com que a gente possa aderir a uma ideia. A gente vê muito isso nas campanhas políticas, né? Onde cada candidato ele quer nos convencer a votar nele, ele quer nos convencer a acreditar que aquilo que ele está dizendo é verdade e que ele vai fazer aquilo quando ele ganhar a eleição.
E aí, para isso, ele investe em quê? Em anúncios publicitários, bate fotografias, coloca, sabe aqueles, tem aqueles quadro grande, bonito, que chama, que fica na beira da rua também, né? Muito utilizado, são os outdoor. Então, existem diversas maneiras de utilizar um anúncio publicitário, tá, pessoal? Então, espero que tenha contribuído aí. A nossa aula ficou muito longa hoje, mas é isso mesmo, tá? Eu acho que mais longa ainda vai ser quando a gente precisar ir resolvendo as atividades com vocês, tá bom? Então, até a próxima aula. Valeu, pessoal!